graça e a paz do Senhor esteja com você. Desejo que a mão de amor e a mão da presença do Senhor esteja com você e sua família, em nome de Jesus. Estamos hoje no 6º vídeo da nossa série O Renovo nas Parábolas de Jesus. Em Mateus capítulo 13, nós temos 7 parábolas que Jesus proferiu para falar sobre o reino de Deus. Com essas parábolas, Jesus quis mostrar os princípios que norteiam o reino de Deus. Hoje eu quero falar sobre 2 parábolas. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Mateus 13, 31 em diante diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Veja, a parábola do grão de mostarda fala que é uma das menores sementes, mas depois que ela germina, ela cresce, ela se torna a maior de todas as hortaliças, a ponto de as aves virem aninhar-se nos seus ramos. A parábola do grão de mostarda está falando do crescimento externo do reino de Deus, o que se pode ver no reino de Deus. Já a parábola do fermento fala da mulher que pega 3 medidas de farinha para uma porção de fermento. Na verdade, amados, quando você que já fez pão, ou viu fazer pão, ou sabe como funciona, você, quando coloca aquela pequena colher, uma colher de chá ou de sopa de fermento, dentro da farinha, entre 3 xícaras de farinha, por exemplo, você não vê o fermento. Mas basta deixar parada aquela massa e ela começa a crescer. Então a parábola do fermento está falando do crescimento interno do reino de Deus. Ou seja, os propósitos que regem o reino de Deus. Porque muitas pessoas podem falar algo e você ouvir o que ele está falando, mas o propósito que está no coração, só Deus conhece. Ou viremos a conhecer depois de algum tempo. Então, o reino de Deus tem o crescimento externo? Claro que tem. E precisamos disso. Não é pecado, não é errado. Mas o reino de Deus também tem o crescimento interno. E eu trouxe aqui um pacote de fermento. Não estou fazendo propaganda para esse pacote de fermento, para a marca dele, mas é um pacote de fermento que você certamente já comprou aí no mercado. Quando você abre esse pacote de fermento e coloca o fermento na farinha, como eu disse antes, você não vê ele. Você vai ver o pão crescer, depois coloca na forma, coloca no forninho e você não vê o fermento, mas vê o pão crescido pela ação do fermento. Amados, qual é o propósito que tem nos regido a querermos andar nos princípios do reino de Deus? Porque um pão nunca é feito para que ele mesmo se saboreie, mas um pão é feito para que os outros se saboreiem. Certa vez, aqui na Aba de Timbó, eu fiz no culto, eu preguei sobre essa parábola, e eu fiz 2 massas de pão. Uma, eu abri o pacote de fermento, eu coloquei, e enquanto eu falava, a massa foi crescendo. A outra, eu coloquei o pacote fechado dentro da massa, e a massa não cresceu. Sabe, aqui está o princípio do renovo. O renovo está quando nós nos deixamos abrir. Quando nós abrimos o nosso coração e possamos deixar agir a palavra de Deus em nossas vidas. O propósito do reino de Deus é quando nós crescemos,
aqui dentro, para que então o reino de Deus se mostre aos que estão ao nosso redor. Meu irmão, minha irmã, hoje a parábola do fermento quer dizer, vamos nos renovar, abrindo nosso coração para o agir da palavra de Deus, para que então possamos, com nossas atitudes, com nossas palavras, tornar-se real o reino de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até o nosso próximo vídeo.